Deus Santo! Mais um dia de áudio, mais um dia de palavra, mais um dia de mensagem com o seu amigo e irmão Pastor Leandro Andrade. Hoje nós temos um texto que Deus colocara no meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, aonde está inserido no Salmo de número 100, a partir do verso de número 1. E Deus me deu um tema, e o tema é celebrando em meio à crise. Celebrando em meio à crise. Ou você pode escolher celebrando em meio às crises, entendeu? Mas é celebrando em meio à crise. Antes de você terminar de ouvir esse áudio e ver os meus vídeos, eu já te peço, já para que venha crescer o canal, você ativar o sino das notificações, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar um gostei e assistir o vídeo e compartilhar o vídeo, amém? Para que assim o YouTube venha entender e venha notificar para vocês os vídeos e assim a gente venha poder estar louvando o Senhor, glorificando o nome do Senhor, amém? O tema da mensagem é celebrando em meio às crises. Diz aqui no Salmo 100. É um salmo conhecido. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu quero falar só até aqui o verso 3. Amém? Deus, Ele me deu um tema, colocaram no meu coração esse tema, e esse tema eu quero compartilhar com os irmãos. Celebrando em meio à crise. Naquela época, sempre eu tenho que trazer uma introdução, né? Naquela época, irmão, já tinha crise, mas só que naquela época não tinha esse nome crise. Esse nome foi melhorado, esse nome foi inventado. Tá entendendo? Quando a Bíblia vai dizer que Isaac, no capítulo de número 26, ele passa por uma crise. Vou repetir de novo. Capítulo 26, é Isaac, filho de Abraão. Ele vai para Gerar. Nós vamos ver lá no capítulo de número 26, que Isaac está em Gerar. A Bíblia vai dizer, e houve fome naquela terra, maior do que dos dias do seu pai Abraão. Vou repetir. Isaac vai para Gerar e a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos contar que houve fome naquela terra. Aquela fome que houve na terra de Gerar, aonde Isaac estava, esta fome foi maior do que a fome do patriarca Abraão, do pai de Isaac e Abraão. A Bíblia continua falando, e houve fome naquela terra, maior do que dos dias de Abraão. Então, houve crise no tempo de Abraão, houve fome. Logo, fome, irmão, é uma crise que você está enfrentando na sua vida financeira ou na sua vida familiar. É uma crise. Então, Isaac também, logo, se Isaac está passando por uma crise, Isaac está passando por uma fome na cidade onde ele está, ele não está passando fome, mas a cidade está com fome. Logo, se Deus não intervir, logo, se Deus não colocar a sua mão, ele vai passar necessidade. Mas ele não passa porque Deus manda ele cavar o poço. Ele cava um, cava dois, no terceiro sai muita água, que é Reobote o nome do poço, alargamento. Então, quando ele vai cavar este poço, que é o terceiro, eu vejo insistência, eu vejo persistência, eu vejo perseverança de quem, pastor Leandro? De Isaac. O que eu devo fazer na crise? O que eu devo fazer na escassez? O que eu devo fazer na problemática? Não desistir, insistir e persistir e perseverar. Está dentro do meu tema.
celebrando em meio à crise. Vou entrar no texto e já vou encerrar. Houve fome na época de Abraão. Na terra onde Abraão estava, houve fome. Deus vai dar estratégia para Abraão vencer a crise. E ele vence. Ele venceu a crise. Ele perseverou. Ele foi insistente. Ele foi persistente. Então, depois que ele foi insistente, persistente e perseverou, ele vai celebrar. O que é celebrar? Se alegrar, agradecer a Deus em júbilo de alegria. Então, houve fome lá em Gerar, aonde Isaac estava também. Isaac deve ter pensado, houve fome, mas o narrador, que é Moisés que escreve, o narrador, o escritor que escreve, não vai falar que Isaac falou isso. Mas é mente de pregador, de ensinador, não me impede de pensar que Isaac deve ter falado. Meu pai também passou por fome. Meu pai também passou por crise onde meu pai estava. A cidade onde meu pai estava passou por crise. Passou por fome. Eu disse que a fome é uma crise. Então, creio que Isaac falou, meu pai passou por esta crise. Mas só que o erro de Abraão foi ele descer para o Egito, pensando que a crise ia melhorar no Egito. Deus não queria que ele descesse para o Egito. Então, no meio da crise, que Deus vai te dar vitória e vai me dar vitória, não tome atitude errada e precipitada. Não fuja da vontade de Deus. Então, para você celebrar no meio da crise, você não pode tomar atitude precipitada. Porque às vezes você tomando e eu tomando uma atitude precipitada, vai demorar mais vai demorar mais para mim poder sair da crise. Então, eu creio que Isaac pensou, meu pai sofreu, a cidade onde meu pai estava sofreu uma fome, sofreu uma crise. Agora, parece que é um karma, parece que é uma praga. Quem sabe Isaac falou, eu estou passando por uma crise também. Eu estou passando por fome também nessa cidade de Gerar, maior do que a do meu pai. Mas a Bíblia no Gênesis 26, diferente da crise, da fome, que é a cidade onde Abraão estava, diferente no Gênesis 26, diferente na vida de Isaac, filho de Abraão, a Bíblia, Moisés, o narrador, através da voz de Deus, falou para ele. A voz de Deus falou para ele, não desças ao Egito igual teu pai. Peregrina aí, trabalha aí, tenha insistência aí, tenha perseverança aí, tenha insistência aí, tenha perseverança aí, não desista aí, porque depois você vai achar água. Logo tem água, tem prosperidade. A água traz prosperidade. Se fechar a água, meu irmão, um ano a gente vai morrer, não tem prosperidade. Vai parar as empresas todas do Brasil e do mundo. Não vai ter água. A água, se a água acabar geral, a água acaba 3 dias, 4 dias. Tem lugar que não tem água, encanada, mas tem água. Nem que tu anda 2, 3 quilômetros, 4 quilômetros, mas tu acha água. Eu tô falando acabar a água geral do mundo inteiro. Acabou, irmão. Crise mundial. Colapso mundial. Fome mundial. Porque não vai ter empresa trabalhando, não vai ter nada funcionando. Logo, todo mundo vai morrer. As indústrias acabou. Não tem água. Então Deus falou com ele, peregrina aí, não sei que eu vou te dar vitória aí, ou seja, celebrando, se alegrando, aí você vai se alegrar. Quando você persiste, quando você insiste, persevera, você vence a crise. Então para você ver, ele cava o primeiro poço, não teve água. Segundo, vai ter briga e contenda. Quando chega no terceiro poço, a Bíblia vai dizer que quando Isaac cava o terceiro poço, dá água. A água veio prosperidade. Água veio vida financeira próspera, boa, abençoada. Não somente para ele, o que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na tua vida. Ou seja, saindo da crise. Ou seja, é você celebrar no meio da crise.
É você louvar no meio da crise, porque as pessoas que estão do teu lado estão vendo como você se sobressai nesta fome. Assim, Tiago, nessa crise, nessa dificuldade lá, para eles foi fome. Então não sei qual a crise que você está enfrentando, só que Deus colocar esta mensagem no meu coração, esse tema no meu coração, está falando para mim: celebra, meu filho, no meio da crise, se alegra no meio da crise. Crise é dificuldade que você às vezes não consegue sair. A crise pode ser no casamento, celebre que eu vou te dar vitória. A crise pode ser na vida espiritual, celebra que eu vou te dar vitória. A crise pode ser na saúde, saúde lá embaixo, celebra que eu vou te dar vitória. Persiste, insiste, persevera. A crise pode ser na vida familiar, celebra que eu vou te dar vitória. Então, meu amado, crise é crise. Mas o texto que Deus colocara no meu coração é este daqui: celebrai, louvai, cantai com júbilo, cantai com alegria, todos os moradores da terra. Ele não fala de um morador. Eu não vou aplicar nos 3 versos que eu vou encerrar. Eu não vou aplicar nos 3 versos. Eu só vou aplicar no verso 1, porque eu dei a introdução. Celebrai com júbilo, louvar com júbilo, com alegria. E ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai, louvai, cantai com alegria ao Senhor. Meia pessoa, meia população, meio Brasil, metade do Brasil, metade do teu bairro, metade da tua cidade, não, ele fala a todos os moradores da terra. Logo, quando ele fala a terra, ele está falando o mundo todo. Qual o desejo de Deus para mim e para a humanidade, pastor Leandro? É que você se alegra, que você louve, que você cante no meio da crise. Pastor Leandro, você não sabe o que eu estou passando, você também não sabe o que eu estou passando. Você não sabe da minha prova, pastor Leandro. Você não sabe o que está acontecendo comigo, também você não sabe da minha prova, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu só sei que eu tenho que celebrar em meio à prova. Eu só sei que eu tenho que celebrar no meio da crise, porque a palavra primeiro vem para mim, para depois passar para vocês. Só sei que eu tenho que se alegrar no meio da crise. Só sei que eu tenho que dar volta por cima no meio da crise. A Isaac cavou o primeiro, zombaram dele. Cavou o segundo, zombaram dele. Cavou o terceiro, deu muita água, a ponto de ele ficar muito rico, a ponto dos filisteus, os homens daquela época. Só você ler na tua casa com calma Gênesis 26, que ele vai cavar. Ele vai cavar o terceiro poço. E o terceiro poço, Deus fala para ele colocar o nome de Reobote, que significa largamento, ou seja, largamento. Lá atrás, Deus falara, lá na frente, quer dizer, porque o Isaías está lá na frente. Então, perdão que eu falei lá atrás. Atrás é Gênesis, aonde eu estou falando. Então, na frente é Isaías. Isaías vai falar que firma bem a tua estaca, firma bem as tuas tendas, porque vai alargar, vai transbordar para a direita e para a esquerda. Alargamento é prosperidade, alargamento é crescimento, irmão. Então, Reobote, Deus deu alargamento, Deus deu crescimento, Deus deu prosperidade. Deus exaltou o nome de Isaac naquela terra, porque ele insistiu, persistiu e perseverou, irmão. Ou seja, ele celebrou no meio da crise. Quando acabou a água na casa de todo mundo, eu creio que os outros iam cacambuca lá. Acabou a água na casa de todo mundo, eu ia com os baldes lá. Me dá um pouquinho de água que eu vou jogar na minha plantação. A Bíblia vai dizer que os filisteus invejaram ele, meu irmão. Aquele que não dá nada para você, aquele que acha que você vai ficar lá embaixo, Deus vai te dar tanta prosperidade espiritual, prosperidade em todas as áreas, que aquelas pessoas que não acreditarem em você, vai vir até você, precisar de você, e você vai dar água, e você vai atender ele, e você vai atender ela. Celebra no meio da crise. Percebe? O desejo de Deus é que você celebre. Todos os moradores da terra, que eu celebro, todo mundo celebra. Ele não quer só que eu celebro, ele quer que minha esposa celebra, ele quer que meu pai celebra, ele quer que minha mãe celebra, ele quer que meus filhos celebra, ele quer que meus irmãos celebra, quer que você celebra, quer que você se alegra, quer que você pula com júbilo, com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com alegria ao Senhor.
todos os moradores da terra. Então Deus me deu. Então, em meio dessa crise, por quê? Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Eu não vou aplicar nem no contexto da época, só quero falar só um negocinho aqui. Celebrai com júbilo todos os moradores da terra. A Bíblia, lá no título, no meu epígrafe, já fechei a Bíblia, está dizendo: o salmista exorta o povo a celebrar a Deus. Ele instrui, ele exorta, ele chama atenção, adverte o povo a celebrar a Deus. Por que, pastor Leandro? Porque na época do salmista tinha povo reclamando, tinha povo murmurando. Quem sabe o salmista também reclamou de alguma coisa. Deus está exortando, é Deus que está exortando, ele está cantando. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, porque nós sabemos que salmo é cântico, é louvor, é melodia, não é capítulo nem versículo, é número e verso. Então ele está louvando, ele está salmodiando. Por isso que ele está falando, exortando. Não quero, Deus, ele não quer que o povo fique triste, ele não quer que o povo fique reclamando no meio da crise, no meio da adversidade. Crise é diversidade, irmão. Fome lá era crise. Eu disse para você, não importa, de repente você não está passando fome de comida, graças a Deus, eu também não. Mas é uma escassez, é uma crise em uma área. Deus falou, celebra que eu vou te dar vitória.